Começando essa nova parte do nosso conteúdo, até agora nós vimos o modelo entidade-relacionamento utilizando o diagrama entidade-relacionamento DE. Nós vamos começar a ver agora a abordagem relacional. A partir daquela primeira imagem que nós vimos, aquela primeira figura que nós tínhamos os passo a passo de um projeto de um banco de dados, nós tínhamos os requisitos, que seria o minimundo do banco de dados, o que se trata aquele banco de dados, o que ele vai armazenar. Posteriormente, nós vimos na modelagem conceitual, utilizando os diagramas entidade e relacionamento, como é que a gente representaria um modelo de forma conceitual, uma forma mais visual para o cliente entender como é que as informações iriam se relacionar lá nas nossas entidades, os relacionamentos, atributos, as cardinalidades, as chaves primárias, atributo identificador, aliás, atributo identificador de cada um. E agora nós vamos partir para o modelo lógico que antecede a representação do nosso modelo físico. Então, no modelo lógico, a gente vai alterar alguns nomes, mas ainda a lógica vai ser a mesma e vamos acrescentar ainda outras partes relacionadas à nossa nova fase aqui do nosso projeto, da construção de um banco de dados. Então, nós vamos começar a criar um modelo lógico, entender como é que ele funciona, e ele é mais técnico, relacionado aí, antecedido ele ao modelo físico, que vai ser posteriormente as nossas consultas de banco de dados, utilizando a linguagem SQL. Então aqui tem tudo que nós vimos aí, mas pelo menos de uma forma mais resumida, que nós vimos anteriormente sobre o modelo relacional, que nós temos as nossas entidades, a representação delas, atributos, os relacionamentos entre elas. Vimos aí algumas formas de representar, né? De várias formas de fazer aquela representação, utilizamos ela fazendo aí com o BR modelo. Então, agora nós vamos ver a abordagem relacional. Para que ela serve, né? Quando ele fala de relacional, fala que são duas ou mais entidades que se relacionam, se conectam entre si. Então, ela tem a finalidade de representar os dados organizados como conjunto principal conceito que nós vamos utilizar agora é tabelas. A partir de agora, todas as entidades que nós vimos, antes nós tínhamos visto as entidades, agora nós vamos ver tabelas. As nossas entidades vão virar tabelas. Então, tabela é o conceito mais forte no modelo relacional. Então, esse aqui vai ser o conceito principal quando formos tratar do nosso modelo relacional. Então, cada tabela é dividida em partes, assim como as nossas entidades eram anteriormente. Então, cada tabela é composta por linhas, que também são chamadas de tuplas, colunas, ou são os atributos, e as chaves que podem ser as principais. Podem ser as chaves primária ou chave estrangeira. Tá? Então, aqui nós temos a representação. Nada mais é do que realmente uma tabela. Então, nós temos uma tabela que é composta por linha ou tupla. Então, a linha, que vai ser a representação aqui de um dado, um dado em um determinado momento, vai ser chamada de linha ou tupla. Tá? Tupla também é um nome para linha. E a representação da coluna da nossa tabela ou o atributo dela. Por exemplo, nós temos os atributos aqui: código funcionário, nome do funcionário, endereço e e-mail. Todos esses são atributos ou colunas da nossa tabela. São os atributos do funcionário. Nós temos também o nome da nossa tabela, né, para identificar a tabela. E ela é composta basicamente disso: linhas e colunas. Só que as colunas têm nome de atributos e as linhas têm nome de tuplas. Então, é uma tabela, como você já deve ter visto em algum momento, utilizando alguma ferramenta para armazenar informações. Então, a tabela, ela vai representar-se, esse nome vai ser o nome da coluna, né? O nome da coluna sempre vai estar no cabeçalho, para representar os dados. Tudo que estiver nessa coluna representa nome funcionário. Nada mais do que nome funcionário, não vai representar nenhum dado. Tudo que estiver na coluna endereço vai representar endereço. E dentro das colunas nós vamos ter o que chama de valor do campo, que é justamente isso. Para endereço, qual é o valor do campo? Rua Teste, Rua 123, Avenida ABC. Para a coluna ou atributo e-mail, qual vai ser o valor do campo? Vai ser joão@teste.com e assim, sempre variando. Para a coluna ou atributo código funcionário, sempre vai ter um código que vai identificar unicamente cada um desses atributos. Então, para isso,
quando a gente fala aqui desses atributos, nós vamos ter identificar de forma única as chaves. Chaves ou keys também, tá? É do inglês. Geralmente a gente vai se deparar com esse termo mais lá na frente. Então, as chaves elas são utilizadas para especificar restrições de integridade. Então, a restrição de integridade é justamente situações em que eu não posso ter, por exemplo, números que identifiquem cada linha de forma única. Então, eu posso ter, aliás, aqui o 01 vai identificar o João, o 02 vai identificar o Pedro, o 03 vai identificar a Maria, o 04 vai identificar o José. Só que em determinado momento eu posso ter alguém que tem esses nomes repetidos, mas só que eu não vou ter, por exemplo, um código funcionário igual. Eu vou ter outro José, porém, se tivesse outra linha aqui, ou dupla, numerada com 05, poderia aqui outro José e seriam Josés diferentes. Então, essa é um tipo de restrição de integridade que é a unicidade. Uma linha ela vai ter um caráter único, não vai ter ninguém repetido. E as chaves elas podem ser do tipo primária, alternativa ou estrangeira. As que nós vamos utilizar com muita frequência vai ser as chaves do tipo primária e estrangeira. Então, a chave primária é o quê? É um atributo ou conjunto de atributos que identificam unicamente uma tupla. Só lembrar do atributo identificador. O atributo identificador lá no modelo relacional, deixa eu até mostrar aqui que nós tínhamos anteriormente, era identificado por essa bolinha preta aqui, a representação dela, e identificava cada médico pelo seu CRM, que é o Código de Registro Médico, né? Do Conselho Regional de Medicina. Cada médico possui o seu, nesse exemplo. Cada consulta tem um código, então esse atributo identificador, agora ele vai virar no nosso modelo relacional, vai virar o que a gente chama de chave primária. Então vai identificar de forma única uma tupla ou linha dentro de uma tabela. Então a chave primária, por exemplo, código funcionário, ela é identificada como? Percebo que aqui embaixo dela, nessa representação, né, uma representação de uma tabela, nós temos aqui ele está com um sublinhado. Esse sublinhado identifica que essa coluna é uma chave primária. Então, se você ver algum exemplo, em algum momento, em algum exercício, que tem esse sublinhado aqui, está identificando essa coluna código funcionário, ou qualquer um que venha a ter ele, está com esse sublinhado, identifica ele como chave primária. Então, como é que identifica de forma única? Somente vai existir um João 01, somente vai existir um Pedro 02, uma Maria 03 e um José 04. Não vai ter ninguém com esses números repetidos, a não ser João, Pedro, Maria e José, identificados cada um com a chave primária. Então, é para isso que serve a chave primária, identificar de forma única uma linha ou tupla. A chave estrangeira já é um conceito que também nós vamos ver. Ela trata do quê? É um atributo ou conjunto de atributos que permite o relacionamento entre as tabelas. Nesse modelo, como é que a gente representa o relacionamento? Vamos ver no modelo anterior como era a representação de relacionamento, né? Era representado por um losango. Nós tínhamos relacionamento, uma cardinalidade e pronto. Só que nesse modelo relacional, para representar esse losango aqui, nós vamos utilizar o quê? Nós vamos utilizar o conceito de chave estrangeira. Então, como eu relaciono médico com consulta, ou consulta com médico, eu vou pegar a chave primária de médico, vai ser chave estrangeira em consulta, e a chave estrangeira em consulta vai ser a chave primária de consulta, vai ser chave estrangeira em médico. Vamos já ver isso na prática. Então, vamos lá. Vamos aqui, pronto. Aí, como funciona? Seus valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra tabela. Ou seja, a minha chave estrangeira, na minha tabela, para me relacionar a ela é chave primária em outra tabela. Sempre vai ser assim. Por exemplo, nós temos aqui a chave primária código funcionário, representado aqui pelo underline, e nós temos sublinhado, underline, e nós temos o nome do funcionário, que é outro atributo, outra coluna, e código departamento. Só que código departamento é chave primária numa tabela chamada departamento. Por exemplo, ó, código departamento está aqui. Então, esse mesmo código que está aqui vai vir para cá, para a chave funcionário, e eles vão se relacionar. Com isso, eu vou dizer o quê? Eu posso descobrir qual funcionário trabalha em qual departamento. Vamos supor, eu tenho um funcionário de código 01, que é o João, ele trabalha no departamento D1.
Quem é o departamento D1? A partir do código departamento, que é chave primária na minha tabela departamento, quem é o departamento D1? É o departamento vendas. Então, com isso, eu consigo responder uma dessas perguntas. O João trabalha em qual departamento? É o departamento D1. Quem é o departamento D1? Vendas. Assim como eu posso também lá na minha tabela departamento e saber quem são os funcionários que trabalham no departamento vendas. Bom, basta somente eu ir atrás da chave primária aqui da minha tabela, na outra tabela que é chave estrangeira. Então já estão conectadas essas duas tabelas e vou descobrir quantos funcionários trabalham no departamento D1. Vou ver. Então D1 aqui trabalha o João e o D1 trabalha a Maria. Então existem 2 funcionários que trabalham nesse departamento. E eu posso fazer essas consultas para os outros valores de tuplas da minha tabela departamento. Então é para isso que serve um conceito muito importante, a chave estrangeira, que vai nos permitir lá na frente trabalhar muito com o modelo físico de dados. Então é só sempre coloque na sua cabeça. A minha chave estrangeira de uma tabela é chave primária em outra. Código de departamento é chave na minha tabela, chave primária na minha tabela departamento. E código DEP, que está aqui na minha tabela funcionário, é chave estrangeira. Então, com isso, essas duas tabelas estão identificadas, tá? E existe a chave alternativa ao candidato, é um conceito que a gente pode utilizar. Por exemplo, determinadas vezes, mais de um atributo ou grupo de atributos serve para distinguir uma linha ou tuplas. O que ele quer dizer com isso? Eu posso ter código funcionário, que vai identificar unicamente cada uma dessas linhas, essas tuplas. Como eu posso ter o conjunto de código funcionário com CPF funcionário? Esses 2 atributos podem identificar unicamente o João, o Pedro, a Maria e o José. Por quê? Como eu tenho certeza que não vai ter nenhum código funcionário igual e como eu tenho certeza também que não vai ter nenhum CPF igual, o CPF é único para cada pessoa, então eu vou ter a certeza de que esse conjunto de tabela vai identificar realmente de forma única. Um desses já poderia funcionar. Agora, os 2 em conjunto garante ainda mais que eu vou identificar de forma única cada um dos meus funcionários. Aí você pode se perguntar, e por que eu não utilizo o CPF funcionário como chave primária? Por um motivo, nós vamos evitar fazer isso. Porque, em determinado momento, o CPF pode deixar de existir, porque ele é um código gerado que quem tem o controle sobre ele é o governo. Então, em determinado momento, o governo pode decidir que o CPF não é mais um número necessário. Imagine você, dono de uma empresa, que tem lá 20 mil funcionários e no seu cadastro da sua empresa, o CPF funcionário está como chave primária. E acontece que a chave primária já não é mais, o CPF já não é mais utilizado como código identificador de pessoa física. Então, aí vai ser um problema, você vai ter que atualizar. Por isso, a gente não utiliza o CPF como chave primária, apesar de ele ser único. A gente utiliza uma chave gerada pelo próprio banco de dados, que vai identificar, e você, como administrador de banco de dados, que está lá controlando o banco de dados, vai ter o controle sobre essa chave, porque quem está gerando ela é o próprio banco de dados, que nós vamos ver como fazer isso posteriormente. Então, o controle está com você, não está com um terceiro. É por isso que a gente vai evitar utilizar o CPF, apesar de ser um código único, como chave primária. Então, a chave alternativa ou candidata é o conjunto de chaves que podem identificar ainda mais cada pessoa em banco. Então, por enquanto, nós vamos ver esses conceitos aí do modelo relacional. Posteriormente, nós vamos partir para a prática dele. Então, até a próxima aula.